O segundo livro de Samuel, capítulo 2, narra que depois da morte de Saul, de Davi ter voltado da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, apareceu um homem do arraial de Saul dizendo ter fugido do arraial de Israel e trazendo notícias da morte de Saul e de Jonatas. Davi lhe perguntou como ele sabia que Saul e Jonatas estavam mortos, e ele disse o seguinte: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou a Amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Contudo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, está escrito que os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Afinal, Saul se matou ao se lançar sobre sua espada, ou foi morto pelo Amalequita? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não contém contradição em si mesma, sob pena de ela se auto-invalidar. A realidade da morte de Saul está descrita em detalhes no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, onde é possível verificar que Saul foi ferido pelos flecheiros e que preferiu ele mesmo se matar do que cair nas mãos dos filisteus. E a narrativa não faz qualquer menção à presença de nenhum amalequita no local, muito menos de que Saul o teria chamado para que este o matasse, já que seu escudeiro se negou a fazê-lo. Além do mais, a palavra de Deus é clara, no sentido de que o escudeiro somente se lançou sobre a sua espada, vindo também a cometer suicídio, quando verificou que o rei Saul já estava morto. Isso indica que o tal amalequita pode ter presenciado a morte de Saul de longe, ou que o encontrou morto antes que os filisteus o despojassem de suas armas, cortassem a sua cabeça e o levassem ao muro de Bet-Sean, pois levou a Davi a coroa e o bracelete de Saul. Ao que parece, esse amalequita quis enganar Davi. Sabendo que Saul perseguia Davi, achou que seria a oportunidade para levar alguma vantagem, ganhar uma recompensa ou reconhecimento ao trazer-lhe a notícia da morte do inimigo com a respectiva comprovação, pois a coroa e o bracelete não deixavam dúvidas da morte de Saul. E esse amalequita foi astuto, ardiloso. Além de não dizer com certeza quem era e de onde vinha, apresentou-se com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça para impressionar a Davi. Na Bíblia, o ato de a pessoa rasgar as vestes e de cobrir-se com um pano de saco e com cinzas sinalizava sentimento de arrependimento, de tristeza e de dor. Mas esse amalequita não levou em conta que Davi era ungido do Senhor e homem temente a Deus. Muitas vezes ele mesmo teve a oportunidade de matar a Saul e não o fez para não lançar a mão contra o ungido de Deus. Ignorou o amalequita que Deus habitava com Davi e que se manifestava a ele. Quando quis parecer grande diante de Davi, dizendo que matara o rei Saul, atraiu para si a própria condenação, pois Davi teve a revelação da sua falsidade.
E Davi o questionou: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? E mandou matar o amalequita, dizendo: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Essa passagem expõe com clareza como a mentira, a falta do temor de Deus, a vaidade, a hipocrisia e a cobiça corrompem o ser humano, levando-o à ruína. Deus é todo-poderoso, Senhor do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Sonda as mentes e os corações, e a sua sabedoria é infinita, possuindo ciência sobre todas as coisas. Nada passa despercebido ou fica oculto aos olhos do Senhor, como ensinado no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Em Mateus capítulo 26, Jesus predisse aos discípulos que seria traído ao dizer: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ou seja, antes que o pensamento se forme em nossa mente, antes que o desejo se concretize em nosso coração e antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já o conhece. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, também nos adverte sobre isso. Portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Guardemos de abrigar em nossa mente e em nosso coração os pensamentos de astúcia, de malícia e de cobiça. Peçamos ao Espírito Santo que afaste de nós o desejo de dar jeitinho obscuro para conseguir vantagem indevida, que nos fortaleça para vencer a tentação de ocultar fatos, bens e transações financeiras para pagar menos impostos, que nos livre de enganar e de passar a perna no nosso irmão para obter um benefício que lhe seria destinado, que não nos permita a adoção de procedimentos que venham a macular e a adulterar o nosso casamento, a machucar e a ferir o nosso cônjuge, o nosso companheiro, os nossos filhos, os nossos irmãos, amigos e colegas de trabalho. Pai, são tantas situações que parecem pequenas e inofensivas, mas que estão fora da Sua palavra e que nos afastam da Sua presença. Quando esses pensamentos que não provêm de Ti nos sobrevierem, fale aos nossos ouvidos, nos fortaleça com a Sua força e faça com que nós retrocedamos e acertemos o nosso passo, convertendo a nossa rota para o caminho que agrada ao Teu coração. Venha a Tua palavra fincar raízes em nosso coração para nos purificar de todo pecado e de toda corrupção. Como cantado por Davi nos Salmos 139, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão,
e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém.